Oi, gente. Em uma nova pesquisa da Quest, Lula já venceria no primeiro turno. Nós vamos analisar esses números. Moro está em queda livre pelo segundo mês consecutivo. Ele primeiro caiu de 11% para 9%. Depois ele caiu agora de 9% para 7%. E Ciro subiu de 5% para 7%. Agora Ciro e Moro estão em empate técnico, né? Bolsonaro continua com números estáveis entre 23% e 26%. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje. Lembrando sempre que toda pesquisa é um retrato do momento, não significa necessariamente que é o que vai acontecer em outubro. Tem campanha, tem redes sociais, tem muita coisa para acontecer, né? Mas esse é o cenário nesse momento, segundo essa pesquisa. É sempre bom deixar isso claro, né? Lula venceria no primeiro turno com 51,7% dos votos válidos, ou seja, quando você exclui brancos e nulos, além dos indecisos, né, ele teria 51,7%, que seria suficiente para vencer. Mas claro que esses indecisos podem, no momento da eleição, se decidir para votar em outro candidato e isso acabar resultando em um segundo turno, né? Lula lidera em todos os cenários estimulados. Estimulado é quando você diz o nome dos candidatos. E ele varia de 45% a 47%, né? Quase a mesma coisa de janeiro, uma leve subida, né? Para 47%. Bolsonaro deu uma leve queda de 23% para 26%, mas ainda na margem de erro, né? Então, no cenário mais provável, Lula tem 45%, Bolsonaro 43%, e Sérgio Moro, que caiu mais 2 pontos, está com 7, empatado agora com Ciro, que também subiu 2 pontos, né? E é o segundo mês que Moro caiu. Aí algumas pessoas podem estar se perguntando por que Moro está caindo nas pesquisas. A minha hipótese é a seguinte, e aí vocês podem analisar. Moro, quando ele anunciou a candidatura, ele herdou logo de cara o patrimônio para pessoas de direita e conservadores da Lava Jato, que essas pessoas interpretam como um símbolo do combate à corrupção. É uma bobagem, porque Sérgio Moro, ele próprio, foi corrupto, como a Vaza Jato demonstrou, querendo lançar para carreira política, querendo ganhar dinheiro com a Lava Jato. Quer dizer, acabou virando ministro do Bolsonaro, mostrando claramente suas intenções políticas. Então, esse discurso, do ponto de vista do conteúdo, ele é uma furada. Mas existe uma parte do eleitorado, a gente sabe disso, conservador, que acredita nesse discurso de que Moro seria um símbolo do combate à corrupção. Isso é bobagem, basta olhar as evidências, mas tem gente que acredita. Então ele herda isso logo de cara. Só que aí ele tem que apresentar propostas. Ele tem que defender ideias. Ele foi questionado em entrevistas recentemente nos últimos meses em relação a projeto econômico, projeto político, projeto social. E ele é um vazio. Moro não tem propostas, quando tem, são simplesmente lugar comum, sem substância, né? E, para piorar um pouco, ele demonstrou muito desconhecimento do Brasil e de questões centrais. Além de defender um ministério paralelo da justiça, contrariando a nossa Constituição. Quer dizer, quando você soma tudo isso, ele reúne uma defesa ultraliberal, que não é popular, de privatizar praticamente tudo. Foi o que ele basicamente disse, né, de defender uma ampla e restrita privatização, proposta totalmente de direita na economia, mas sem substância. E nas outras questões é ou um vazio ou uma defesa neofascista. O resultado está aí, está em queda livre. Né? É possível até que numa futura pesquisa ele caia. Aqui é que eu atribuo a subida de 5% para 7% do Ciro. Presença nas redes sociais, uma estratégia de campanha um pouco melhor, a jogada dele fazer reacts ao Bolsonaro e tal. Alguns dos vídeos dele de reacts tiveram um alcance um pouco maior. E também todo o marketing que veio do lançamento oficial da candidatura, o marketing Rebeldia com Esperança e tal. Todo esse marketing teve um efeito aí de ganho de 2 ou 3%, dependendo da pesquisa que você olha. Ciro oscilou para cima um pouquinho, mas ainda muito pouco
mas oscilou para cima, né? Aí tem os outros candidatos, o João Dória com 2%, André Janones, o Rodrigo Pacheco, Simone Tebet está em 1%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila nem 1% não chega, nulos e brancos somam 8%, os indecisos, quando vai ao cenário estimulado, são 5%, né? Aí tem outros cenários, aqui as variações ocorrem dentro da margem de erro se você tira esses candidatos, né? Com Janone no lugar de Dória, o cenário fica igual, com o pré-candidato do Avante ficando com 2%, né? Sem Moro, Dória e Dória, Lula vai para 47%, Bolsonaro a 46%. Ciro a 9%, Janones marca 3%. Então você vê, Lula sobe um pouquinho de nada, de 45% para 47%, né? Muito pouco. Bolsonaro sobe pouco também, o que é interessante, mostra que parte do eleitorado morista vai anular o voto, mas eu ainda acredito que se tiver um segundo turno, a maior parte do eleitorado morista, né, o eleitorado de Moro, iria para Bolsonaro, né, não o suficiente para Bolsonaro ganhar, mas enfim, iria para Bolsonaro. Então os números de Bolsonaro no segundo turno provavelmente não seriam esses, né, seriam maiores. Eu vou analisar daqui a pouco os números do segundo turno. Ciro a 9, Janones a 3. Na pesquisa espontânea é aquela que você não diz o nome, né? Lula é lembrado por 28%, Bolsonaro é citado por 16% e os demais concorrentes somam 4%. É impressionante que quando você não diz os nomes, né, basicamente a polarização fica entre Lula e Bolsonaro e Lula fica bem à frente. Né? Então Lula realmente tem o chamado Name ID, reconhecimento do nome fortíssimo. Né? E agora vamos analisar os cenários de segundo turno. Né? O pré-candidato do PT vence Bolsonaro 54-30. Aqui é o eleitorado do Bolsonaro, mais o eleitorado do Moro e parte do eleitorado do Dória, né? Que migra para cá, né? Formando esse eleitorado aqui de segundo turno de 30, né? Moro, Lula vence 52-28. Percebam que o eleitorado bolsonarista, talvez por achar que o Moro traiu o Bolsonaro, migra menos, né? Ciro, 51-24. Isso aqui eu atribuo ao fato de que o eleitorado morista e o eleitorado bolsonarista, nesse momento, não pensa de forma alguma em votar em Ciro. Né? Então, se tivesse um segundo turno durante a campanha, provavelmente uma parte, para derrotar Lula, migraria. E o número de Ciro provavelmente seria um pouco maior. Provavelmente seria um pouco maior na hora da eleição, porque a ojeriza que esses eleitores bolsonaristas e moristas têm ao petismo é muito grande. Então esses números seriam um pouco maiores, mas não acredito que seriam muito maiores. Mas seriam maiores. Né? Contra Dória, você vê Dória no segundo turno é uma verdadeira tragédia, né? 16%. Por que um cara com uma proposta tão liberal quanto a do Moro ou a do Bolsonaro está pontuando tão baixo? Porque os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Moro não pensam em votar em Dória. Né? Não simpatizam. Né? E também tem a coisa do reconhecimento do nome. Né? Enfim, o nível de confiança é de 95%, né? E a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, e esse é o número da pesquisa. Olha, apesar desses resultados, eu quero sempre alertar para as pessoas que não se pode cantar vitória antes da hora, que é necessário ter total atenção em relação aos riscos do bolsonarismo, e nós vamos ter que ter uma luta muito grande nesse ano para derrotar o bolsonarismo. Eu quero reiterar isso com vocês para a gente ter essa atenção. Mas, claro, temos que acompanhar as pesquisas que estão acontecendo. E lembrar vocês também que o meu curso introdutório sobre as obras de George Orwell, que vai focar muito no Revolução dos Bichos, está com as inscrições abertas. Eu torço que vocês se inscrevam e divulguem o curso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.